Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Eu quero ler mais uma vez, para você gravar isso no teu coração. Veio a palavra do Senhor a Jonas, a quem? Aqui é culto de homens, quero ouvir sua voz. A quem? Oh glória, isso aí. Filho de Amitai, dizendo: Dispõe, ou se levante, põe de pé, vai à grande cidade de Nínive e prega e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Eu quero que você feche os teus olhos. Poderoso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Jesus, que é mais sagrada que todas as coisas. E diante da Tua palavra, Senhor, nós clamamos pelo Espírito do Senhor, ó Pai, que Ele possa nos traduzir, nos inspirar aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Eu quero Te agradecer pela vida de cada homem que se dispôs a estar aqui nesta noite, e eu quero clamar pela misericórdia do Senhor neste momento, que o Senhor possa, meu Deus, alcançar cada coração, Jesus. Eu quero Te pedir agora, Senhor, quebra, Jesus, todo o impedimento. Jesus, eu quero Te pedir que nesta noite, Pai, as nossas forças, Pai, possam se render à Tua presença, porque não é porque somos homens, Senhor, que o nosso coração não tem acesso ao Senhor. E eu Te peço, acessa os nossos corações, acessa, Senhor, o lugar de intimidade, Deus, neste momento, e que a Tua palavra possa ter poder, Pai, para transformar a nossa mente e o nosso caráter nesta noite. Eu quero Te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa me diminuir, e eu quero Te pedir, Pai, que o Senhor possa usar a minha vida, Pai, na Tua inspiração nesta noite, em nome de Jesus Cristo. E você diz amém. Eu quero pregar uma palavra para você com o seguinte tema, e o tema é: não fuja do chamado de Deus. Eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado, para este homem que tem cara de brabo aí. Diz para ele bem assim, ó: não fuja do chamado de Deus. Para ensaio ficou top. Agora vamos fazer de novo. Olha para ele e diz: não fuja do chamado de Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra a qual o Senhor trouxe ao meu coração, ela vai estar falando sobre a história de Jonas. Eu tenho certeza que você já deve ter pregado isso para o teu filho, que você já ouviu isso, que você conhece essa história. Jonas, ele é conhecido como o fujão, aquele que foge de uma missão que o próprio Deus deu para ele. E eu quero te convidar a você ter total atenção a esta palavra, porque isso aqui vai mudar a tua história. Eu tenho certeza que a partir de hoje, você vai pensar, você vai ter um temor de Deus, para quando Deus ele te chamar, e você não ser como Jonas, e fugir do chamado de Deus. Porque Jonas, ele não foi apenas um homem, ele foi um profeta levantado pelo Senhor. Nós só vemos a história, ou Jonas, ser falado no próprio livro que ele escreve, mas Jonas, ele não conta a tua história deste livro. A Bíblia vai dizer que, 2 Reis, capítulo 14, versículo 28, se não me falha a memória, o Senhor dá algo para Jonas novamente, na verdade pela primeira vez. Tem um povo que se levanta, tem um rei, Jeroboão, que está reinando, e ele reina por 41 anos, e em todo o tempo do reinado dele, ele faz aquilo que desagrada a Deus. E Deus então levanta Jonas para converter a situação do povo. E você não vai ver Jonas fugindo, você não vai ver Jonas negando o pedido de Deus. Jonas vai e faz. Só que no livro dele, ele toma uma decisão diferente aqui agora. Por quê? Porque o Jonas, ele é um profeta, e o seu próprio nome vai revelar a sua chamada. Por quê? Porque o nome Jonas, ele tem um significado de mensageiro, pombo, aquele que leva a mensagem. Então Jonas, ele é agora
chamado pelo Senhor para fazer uma grande missão. E missão esta é pregar para o povo de Nínive, pregar para os ninivitas, que naquele tempo estava fazendo tudo o que desagradava a Deus. Então Jonas é chamado pelo Senhor, o Senhor diz para ele, se levanta, eu quero que você proclama, eu quero que você pregue contra a cidade de Nínive. Por quê? Porque as suas malícias, os teus pecados, tudo aquilo que eles estão fazendo de ruim, estão chegando até mim. Então Jonas agora, ele tem uma missão, diga assim, Jonas tem uma missão. E a missão é pregar para o povo de Nínive. Eu quero entrar num contexto histórico para você entender a situação. Quando Deus ele chama Jonas, ele tem uma missão a cumprir. Só que neste momento aqui agora, Jonas ele se levanta. Só que ele não vai fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Deus deu uma direção para Jonas. Deus ele dá uma missão para Jonas. Só que Jonas ele se levanta e ele toma outro rumo. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Quando Deus te chamar para fazer a obra, quando Deus ele te levanta para fazer aquilo que Ele quer, não procure atalhos. Por quê? Porque Jonas, ele em vez de obedecer a voz, o comando de Deus, e detalhe, Jonas já conhecia o Senhor. Jonas é um profeta. Jonas tem intimidade com Deus. Jonas sabe o poder de Deus. Só que ele simplesmente decidiu agora seguir outros caminhos. Ele se levanta, ele toma uma posição contrária daquilo que Deus havia mandado e pedido ele. Ele então compra uma passagem e vai para uma direção contrária daquilo que Deus havia ordenado. É tipo assim, Nínive é desse lado, mas Jonas vai para Tarsis, é o lado oposto. E eu aqui, lendo esta palavra, eu comecei a querer entender o porquê Jonas desobedeceu Deus agora, conhecendo Deus, sabendo quem Deus é, sabendo o poder de Deus. E eu tenho certeza que não é só saber, eu tenho certeza que Jonas já passou por experiências com os teus próprios olhos do poder divino de Deus. Só que Jonas ele toma uma direção contrária. Simplesmente Jonas levanta e é tipo assim, Senhor, eu não quero, eu vou para outro canto. É Jonas tentando agora se apartar da presença de Deus. É Jonas tentando sair, fugir da presença do Senhor, ou da missão que o Senhor deu para ele. E eu quero dizer para você que todas as vezes que nós temos esta atitude diante do divino, é só uma vida de decadência. Por quê? Porque Jonas escolhe pelo lado contrário. Jonas paga para poder estar distante de Deus. Jonas investe para poder fugir do chamado. E o investimento que Jonas fez teve uma consequência. Pergunte qual, pastor? Uma turbulência que nem ele entendeu. Uma experiência de vida que ele mesmo não aguentou. Por quê? Porque ele compra uma passagem, ele vai para Tarsis, ele entra no navio, ele paga para entrar, para poder se distanciar da presença de Deus. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou parafrasear para você e trazer para os nossos dias atuais. Talvez você é aquele que já foi chamado pelo Senhor, mas você não quis, ou simplesmente falou, não é hora de eu ir para a igreja, não é momento de eu fazer o que Deus está pedindo. Não, Senhor, é cedo demais para poder entrar, para poder entregar a minha vida para o Senhor. Não, mas eu sou muito novo para estar o tempo todo na igreja. Eu tenho que viver a minha vida. Eu estou novo para poder me prender e não fazer o que eu quero fazer lá fora. É tipo isso aqui que Jonas está fazendo. Não, Senhor, eu estou cansado. Não, Senhor, agora eu não quero. Não, Senhor, está cedo demais. E eu quero te perguntar, quantas vezes
Você não já passou por situações que você não entendeu, por estar fugindo daquilo que Deus te chamou, por estar fugindo do chamado que Deus tem na sua vida? É Deus te chamando, é Deus te livrando, é Deus te guardando, é Deus te protegendo, e você não está dando a mínima para aquilo que Ele quer com você. É você comprando uma passagem para andar no caminho contrário daquilo que Ele tem para você. Então Jonas, ele entra no barco, ele vê agora o barco entrando em uma tempestade, e detalhe, a tempestade não era natural, não era algo de momento. A tempestade não foi algo que aconteceu porque, o clima hoje não está bom, o mar vai estar revolto. Não, a tempestade que Jonas enfrentou foi a tempestade da desobediência, de não entender o propósito de Deus naquele momento. Então o barco agora começa a passar pela tempestade, e o engraçado é que nem os marinheiros entendiam a tempestade. E o que é marinheiros, pastor? Marinheiro é aquele que entende de navegação. Marinheiro é aquele que entra em um navio e sabe o que vai fazer. É aquele que já passou por turbulências no meio da embarcação e sabe lidar com a situação. Só que este momento aqui, os marinheiros ficaram desesperados. Por quê? Porque não sabia como controlar aquilo que a natureza divina estava causando. Só que tem um detalhe aqui: enquanto os marinheiros está desesperado para achar uma solução, Jonas está tranquilo no porão. Jonas está dormindo. Jonas não está nem aí para o que está acontecendo. Então temos algo que nós precisamos entender quando nós procuramos viver os caminhos contrários de Deus. São as decadências, são as percas, são os problemas. É aquilo que acontece na minha e na tua vida que você não entende nada, não consegue achar uma solução. E talvez é Deus trazendo a tempestade para te trazer para a presença dEle novamente. Só que você não entende nada. Mas Jonas está dormindo, por quê? Porque para ele é normal. Ah, Senhor, eu já fiz tanta coisa. Ele já conhece Deus. E talvez agora no pensamento de Jonas eu tenho intimidade, então ele pode entender o meu lado também. Só que quando Deus pede, não é que Deus não se importa com o seu presente agora, o que você está vivendo, não. Quando Deus te chama para algo, quando Deus pede algo para você, é porque Ele sabe que no futuro, você vai agradecer a Ele. Ele sabe que lá na frente, quando você conseguir atravessar os problemas, as adversidades, as críticas, aquilo que o povo se levanta para falar ao teu respeito, Ele sabe que lá no final existe algo grandioso para você. Só que o problema é que nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus enxerga. Deus, Ele te chama, e talvez você, conhecendo alguém que já foi chamado e sofreu tanto no ministério, o seu sentimento é: cara, eu também não vou sofrer. Deus, eu não quero isso para a minha vida, não. Só que são pessoas que não entenderam o propósito, e talvez por ter falado as dores do ministério para você, hoje você não quer viver o ministério. Hoje você não quer viver o chamado. Hoje você não quer se posicionar como um homem de exército do Senhor para viver uma chamada de Deus. Então para você agora talvez passe pela sua cabeça: eu não quero isso agora não. Por quê? Porque eu achei que viver o ministério seria coisa boa, porque falar de Deus é bom, o que Deus faz é bom, o que Jesus faz é bom, mas viver os problemas, eu não quero. Então Jonas, ele está tranquilo. Jonas está no porão, dormindo, deitado. Só que quem tem uma chamada de Deus, não tem como ele fugir de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diz para ele bem assim, ó: não tem como você fugir do chamado. Não tem como você criar um atalho para se distanciar de Deus. Você sai do centro, mas da presença de Deus você não foge.
Você até se aparta da vontade de Deus, mas de Deus ninguém se esconde. É por isso que Deus, ele cria uma situação para Jonas voltar para o centro da vontade. E talvez esta palavra para você agora é: será que o que eu estou enfrentando é algo de Deus para que eu volte à presença? Será que o que eu estou passando agora é algo de Deus para que eu possa entender aquilo que Ele quer comigo? Por quê? Porque a maioria das pessoas que aqui estão hoje, a maioria dos homens aqui hoje, já tem um ministério, já trabalha no ministério, já tem um departamento. E talvez para você está sendo cômodo estar em um ministério, ter um departamento, mas não desfrutar do seu departamento. Então eu quero chamar a sua atenção aqui hoje. Por quê? Porque não é só estar, é desfrutar daquilo aonde Deus te colocou. Deus, ele não vai te chamar simplesmente para você servir e não se encher dele. Por quê? Porque não tem como. Aonde Deus te coloca é para crescimento. Aonde Deus te leva é para você evoluir. Só que Jonas agora está tranquilo. Os marinheiros estão tacando tudo para fora. Por quê? Porque o pensamento é: se o navio tiver pesado vai afundar, então vamos tirar tudo de dentro. Por quê? Porque essa era uma das especialidades no meio da tempestade. Tira o peso. Só que o peso maior estava dormindo. Eles jogam tudo para fora. Eles tiram tudo da embarcação. E de repente, quando ele desce para o porão, ele encontra Jonas dormindo. E é engraçado que a Bíblia vai dizer que os marinheiros chamam ele e pergunta para ele: da onde você vem? Qual é o seu Deus? Ele diz: eu sirvo o Deus de Israel. E da onde você vem? Ah, eu venho da cidade, eu estou em desobediência. Então repare que os próprios marinheiros identificam o problema. E diz para ele: então clama ao seu Deus, porque se a culpa é sua, quem tem que dar o jeito é você. Então os marinheiros agora entendem que precisa ter um posicionamento para algo acontecer. E talvez Deus está te chamando agora para um posicionamento, para algo grande acontecer. Seja na sua casa, seja com a sua família, seja no seu trabalho, seja no seu ministério. Para tudo existe um posicionamento. Então ele agora se levanta e diz: não, pode me lançar ao mar, porque eu sei que o problema sou eu. Então nós vemos aqui a decadência de Jonas. Por quê? Porque o primeiro problema foi ele se desviar. O primeiro problema foi ele desobedecer. O segundo foi ele estar no porão, não ligando para nada. O terceiro agora é ele ser lançado no mar. Então você vê que quando a gente vive uma vida de desobediência a Deus, a nossa vida ela só vai decaindo. Você só vai afundando, você só vai perdendo. E talvez você não entenda o porquê está acontecendo. É simples. Talvez Deus está te chamando há dias. Talvez Deus ele já te chamou no seu particular. Talvez Deus já falou com você em sonhos. Talvez Deus já levantou alguém para dizer para você que você é alguém escolhido por Ele. Mas o que está faltando, pastor, é um posicionamento seu. Por quê? Porque algo só muda quando se posiciona. Algo só vai ter mudança quando nós se posicionarmos. Por quê? Porque agora teve uma posição dos marinheiros. Clama ao seu Deus, resolva o problema. Aí ele diz: não pode me lançar ao mar, porque o problema sou eu. Agora pergunta para mim, qual foi o posicionamento dos marinheiros? Fala, qual foi, pastor? Lançar Jonas no mar. Foi difícil? Foi ruim? Foi ruim. Mas teve que ter um posicionamento. Por quê? Porque para você viver uma vida de abundância, você precisa se posicionar. Para a tempestade que está acontecendo na sua casa, na tua família, parar, você tem que se posicionar. Não interessa o que está acontecendo, não interessa quem que está causando, você precisa se posicionar.
Talvez não é você, é alguém que está andando com você. Talvez não é você, mas é alguém que você está trazendo com você. Você precisa ter um posicionamento. Por quê? Porque quando agora Jonas é lançado ao mar, a baleia vem e engole Jonas. Você conhece a história. E eu tenho aqui para mim, que a baleia não foi para prejudicar Jonas. Primeiro, ela engole. Quem é que engole algo sem mastigar? Então a baleia no momento agora aqui, não é pela desobediência. A baleia que Deus manda para Jonas, é a misericórdia de Deus. É Deus olhando para Jonas dizendo, você pode até estar procurando outro caminho. Você pode até ter se desviado da rota que eu ordenei a você. Você pode estar tentando até fugir daquilo que eu tenho para você, mas a minha misericórdia ela te basta. A minha misericórdia ela te protege. A minha misericórdia ela te livra. A minha misericórdia ela te guarda. Por quê? Porque a baleia agora guarda Jonas, engole Jonas. Repare que ela engole, ela não mastiga, ela não machuca, ela não causa nada em Jonas. Ela simplesmente livra Jonas do profundo mar. Então nós temos que entender que as misericórdias do Senhor, elas são as causas para nós não sermos consumidos pelo mal. Você já parou para reparar quantas vezes a misericórdia do Senhor ela te alcançou? Eu tenho certeza que, se não a maioria, já pensou em parar o ministério, já pensou em dar um tempo da obra, já pensou em desistir do evangelho. Eu tenho certeza que você já passou por isso, e está tudo certo. Isto mostra que você é um ser humano, isso mostra que você é um carnal, isso mostra que você é de carne e osso. Porque não existe uma pessoa estar o tempo todo passando prova, dizendo que está na presença e está tudo certo. Não tem como, não existe isso. Por quê? Porque o ministério, ele vai exigir a totalidade da sua entrega para Deus. Por quê? Porque o evangelho você não entra para ganhar. Não vem achando que você vai entrar para um ministério para você só ganhar, só ser, só crescer. Não, você está errado, irmão. Ministério você não entra para ganhar, ministério você entra para perder. É só se você for um impostor da fé, você entra para ganhar. Por quê? Porque a primeira coisa que Jesus faz quando Ele chama, Ele diz bem assim, ó, nega-se a si mesmo. Ou seja, abandona o seu eu, toma a sua cruz. Cruz é responsabilidade, cruz é renúncia, cruz é você abandonar o que você fazia, cruz é você olhar para ela e entender, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É você dizer para você mesmo que não importa o que acontece lá fora, você entendeu que a sua vida pertence a Deus. Então o evangelho ele não é fácil mesmo. Existem marcas, existem dores. Só que também Jesus deixou bem claro dizendo que aquele que perseverar até o final, este terá a sua recompensa, este terá o seu galardão. Então eu estou falando com homens aqui, não estou falando com meninos. Então quero chamar a sua atenção para você tomar um posicionamento hoje. O que você precisa fazer para algo mudar na tua história? O que você precisa fazer ou abandonar para que as coisas de Deus possam fluir em você? Ah, pastor, eu já pequei demais, eu já errei demais, eu já fui adúltero demais, eu bebi demais, eu fumo demais. Ei, deixa eu dizer algo para você. Jesus ele chamou os perfeitos. É você mesmo que Ele quer. É você que passa pela prova. É você que fica durante 24 horas por dia passando pelas tentações das pessoas lá fora. É você que Ele escolheu.
É dizendo para você, você pode até ser fraco, mas eu sou o que você precisa. Por quê? Porque é na sua fraqueza que Ele se manifesta. Só que nós precisamos ter um posicionamento. E como é difícil ter um posicionamento. Por quê? Porque o posicionamento, ele vai exigir a sua total responsabilidade. Por quê? Porque um posicionamento, ele vai querer de você a tua palavra. Um posicionamento, ele vai querer de você a sua atitude. Um posicionamento, ele vai querer de você o seu caráter. Então Jonas aqui é lançado no mar, a baleia vem e engole Jonas. Jonas tem que tomar uma atitude agora, por quê? Porque escolher o caminho contrário não foi bom para ele. Fugir da presença de Deus não foi bom para ele. Foi uma experiência dolorosa. Então Jonas agora, ele decide orar ao Senhor. É engraçado que no capítulo 1, se você ler o capítulo 1 todinho, você não vê Jonas orar. Você não vê Jonas se prostrar ao Senhor. Não, ele decidiu viver o momento dele. Ele decidiu viver aquilo que ele queria no momento. E eu não julgo Jonas, por quê? Porque eu também já fiz isso. Só que você precisa ser homem o suficiente para entender. E para aceitar. Que você pode até tomar decisões. Só que você também precisa ser homem o suficiente para poder viver pelas consequências dela. Jonas, ele viveu a consequência da sua desobediência. Por quê? Porque ele foi jogado ao mar. Ele foi engolido pela baleia. Ele passou pelos seus piores dias. Porque a Bíblia vai dizer que ele ficou 3 dias e 3 noites. Você já parou para imaginar o que se passou pela cabeça de Jonas dentro do ventre da baleia? Precisou ele chegar nessa decadência para ele entender, para ele voltar ao centro da vontade de Deus, do Deus que ele já conhecia. Então fica tranquilo, porque esses sentimentos, talvez essas vontades que você está vivendo agora, é natural. Só que eu quero chamar a sua atenção para algo aqui. Será que vai ser necessário você passar por tudo isso para você entender o que Deus quer com você? É porque tem aquela frase, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Será que você vai escolher a dor? Será que você vai escolher viver tudo aquilo que o mundo tem para te oferecer, que é coisas momentâneas, é coisa que o prazer é na hora, mas no outro dia o seu vazio continua no mesmo lugar? A falta de Deus está do mesmo jeito. É porque as pessoas acham que viver uma vida com Deus é viver aprisionado, é viver o tempo todo na igreja. Não. Deus, ele falou, congregai-vos. Mas primeiro, o mandamento vai ser, ame a Deus sobre todas as coisas. Então, estar na presença de Deus não é estar 24 horas dentro de 4 paredes, chamado igreja, não. É você ter relacionamento com Ele. É você entender que existe um Pai que pode te aconselhar nos momentos difíceis da tua vida. É que existe alguém que está disposto a te ouvir quando você não consegue falar e só consegue chorar. É você entender que existe alguém que pode suprir aquilo que muitas coisas lá fora não supriram quando você foi buscar. Então o que Deus queria com Jonas aqui é que Jonas voltasse ao relacionamento, é que Jonas voltasse ao centro da vontade dele. E quando Jonas entende tudo isso, ele já está no ventre da baleia. Ele já passou por um momento terrível da sua vida. Eu não conheço todos, mas talvez, quantas coisas terríveis você já passou lá fora? Ou quantas coisas terríveis você está passando ainda? E tem pessoas que passam as coisas terríveis dentro da igreja. É por isso que eu estou dizendo para você que a igreja, ela não vai resolver o relacionamento que você tem que ter com Ele. Igreja, você está para se encher, você está para você desfrutar da presença de Deus. Mas o relacionamento é gerado no seu quarto,
O relacionamento é gerado na sua intimidade. O relacionamento com Deus é gerado aonde você está. Aí tem pessoas que vivem uma turbulência dentro da igreja e não entendem, fala: Deus, eu estou te servindo, eu estou aqui, o que está acontecendo? Às vezes só está faltando o relacionamento. Por quê? Porque cumprir uma escala é fácil. Você está aqui, você cumpre a sua escala, você faz, está tudo certo. Mas e o relacionamento? Então Jonas, no ventre da baleia, ele volta ao relacionamento com Deus. Por quê? Porque Jonas entende agora que tudo aquilo que ele passou foi pela sua desobediência. Foi por aquilo que ele mesmo escolheu, achando que seria bom. E quantas das vezes nós também já não tivemos essa atitude? Não, eu vou escolher do meu jeito porque eu sei o que é melhor para mim. Eu vou fazer isso aqui porque... E chegou no final, você quebrou a cara. Só que como é lindo quando você volta ao centro da vontade de Deus. Por quê? Porque quando Jonas, ele abre a sua boca para orar, ele ora dizendo ao Senhor: Senhor, me perdoa, eu vou voltar, eu vou fazer, eu vou obedecer. E é incrível que quando Jonas ora, Deus dá uma ordem para o peixe. Por que Deus deu a ordem para o peixe? Porque a ordem que ele tinha dado para Jonas, o ser humano desobedeceu. Mas toda criatura conhece a voz do seu Criador. Quando Deus ordena o peixe para que o peixe lance Jonas para fora, a baleia obedece. E por que é difícil o ser humano viver uma vida de obediência a Deus? Você já reparou que isso é difícil? Nós que somos racionais, criados à imagem e semelhança de Deus, nós cogitamos por muitas das vezes viver os nossos prazeres, aquilo que nós queremos. E você já reparou que os animais não precisam de nada? É sustentado por Deus. E quando Deus fala, está tudo certo. É incrível, não é? Aí o ser humano que tem racionalidade, que entende, que sabe discernir, que tem a presença, o Espírito de Deus, prefere desobedecer. Então eu quero chamar sua atenção aqui para esta noite. Isso aqui foi marcado para você aqui. A pergunta que eu quero fazer para você é: até quando? Até quando você vai fugir do chamado de Deus na sua vida? Ah, pastor, mas eu já estou servindo, eu já estou fazendo. Foi para isso que Deus te chamou? Por quê? Porque o maior problema das pessoas da igreja é achar que o que ela está fazendo é o suficiente. E você nunca dobrou o seu joelho na sua intimidade e disse para o Senhor: Deus, o que o Senhor quer que eu faça lá? Para que o Senhor me chamou para aquele lugar? Qual ministério o Senhor quer que eu sirva? Você já perguntou isso para Deus? É por isso que existem muitas pessoas frustradas dentro da igreja. Por quê? Porque acha que quando está fazendo está tudo certo, aí quando não está bom, quando a turbulência vem, quando Deus não responde, aí a culpa é de Deus. Então Deus, ele te chama. Só que quem faz a pergunta para Deus é você. Senhor, para que o Senhor me chamou? Aonde o Senhor quer que eu esteja? Jonas, ele sabia o chamado dele. Por quê? Porque o teu nome carregava aquilo. Ele sabia que a missão dele era profetizar, era entregar a mensagem, era pregar, era fazer. Jonas sabia disso. E você? Para que Deus te chamou? Então quando Jonas entende e ora, o peixe vomita ele novamente. E detalhe, o peixe não vomita onde Deus mandou ele ir. O peixe vomita ele no mesmo lugar que ele saiu. Jonas teve que fazer um caminho de volta para poder voltar até a obedecer a Deus. Então vai existir momentos na minha e na tua vida que é necessário fazer o caminho de volta. Jonas, ele volta. Jonas, ele obedece. Jonas prega para o povo de Nínive. A Bíblia vai dizer que todo o povo se converteu ao Senhor.
olha o poder do chamado de Deus na sua vida. Deus, Ele vai usar você para alcançar milhares. Deus, Ele vai usar a tua vida para livrar alguém da morte. Deus, Ele levantou você para talvez levar uma palavra de restituição para alguém que quer se matar, que já se separou da família, que já se separou da sua casa. Deus vai levantar você para fazer isso. Então Jonas, ele entende, quando ele vai e prega, o povo todo se converte, se arrepende. Só que agora eu vou falar para você o que eu entendi disso aqui. Agora eu vou traduzir a mensagem inteira para nós encerrar aqui. Preste atenção. Deus, Ele chama Jonas para uma missão. Jonas, ele é um profeta. Jonas, ele sabe o que ele tem que fazer. Você sabe por que Jonas não quis ir? Jonas, ele queria que Deus punisse o povo daquilo que o povo estava fazendo. Jonas, ele olhou para Deus e falou assim: Deus, eu não vou. Jonas queria que Deus colocasse agora uma punição pelos pecados dos ninivitas. É Jonas dizendo: Senhor, eu sei que se eu for lá e pregar, o povo vai se converter, então eu quero que o Senhor pune. Por quê? Porque é um povo que já conhece e está fazendo o contrário. Aí o que Jonas faz? Jonas também conhece, e Jonas também faz o contrário. Isso aqui é para você entender que quando Deus, Ele quer fazer algo, Ele só quer usar você. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que nós planejamos, não. Jonas sabia que a palavra seria uma semente no coração deles. Só que Jonas queria a punição do seu coração para o povo. E quantas das vezes nós também não queremos isso? Não, Deus, pune porque conhece o Senhor está fazendo errado. O nosso querer é, faz do nosso jeito. Só que Deus tem misericórdia. E eu quero dizer para você que até hoje as misericórdias do Senhor, elas foram aquilo que não deixaram o inimigo tocar na sua vida. Talvez tem homens aqui que viveram uma vida pecaminosa, torta, tudo errado, fez tudo o que você quis. E está tudo certo, eu não estou aqui para julgar ninguém, porque esse não é o meu papel. Mas eu estou aqui para dizer para você que as misericórdias do Senhor, ela tem te guardado, ela tem te livrado, ela tem te protegido, para uma decisão sua. E Deus me chama aqui hoje para fazer uma pergunta para você. Qual é o seu posicionamento daqui para frente? Aquilo que Deus está mandando você fazer, ou está te chamando para fazer, do que você está precisando para poder estar no centro da presença de Deus? Essa é a minha pergunta para você, e eu quero que você olhe para o homem que está do seu lado e fale bem assim: o que está faltando? Não, mas fala igual um homem de verdade, fala o que está faltando. O que está faltando para você se render àquilo que Deus tem para você? O que está faltando para você vir se entregar para Ele e dizer: Senhor, eu estou aqui, faz de mim o que o Senhor quiser. Ah, pastor, mas eu sou homem, eu não posso fazer isso não, as pessoas não podem ver. Deixa eu dizer para você, até Jesus, Ele se prostrava. Até Jesus, com uma missão, Ele levou os discípulos a entender que quanto mais baixo ele estivesse, no celestial mais alto eles estariam. Então talvez para você, você não consegue deixar essa sua personalidade de homem durão o tempo todo. Você não, eu não posso chorar, eu não posso, não. Talvez você carrega isso com você. Mas deixa eu dizer algo para você, talvez Deus está esperando você só derramar uma lágrima do seu olho. Deus está esperando você ter um posicionamento na presença dEle. É você se entregar ao chamado que Ele tem para a sua vida.
E eu quero te convidar nesta noite a você se entregar para Ele. Aqui só tem homens, então não vai ter nenhuma mulher cuidando você aqui hoje. Não vai ter nada que vai impedir você chorar, você se entregar, você glorificar, você gritar. Não, nada disso vai te impedir. Por quê? Porque Deus Ele está com saudade da sua voz. Deus Ele está com saudade do seu posicionamento. Deus Ele está chamando alguns homens aqui dizendo: se posiciona porque eu tenho algo grande com você. Se levanta porque eu tenho coisas grandes com você. E você está aí parado, você está seguindo rota diferente. Não, pastor, é melhor eu ficar sentadinho aqui, está tudo certo. Deus não chama ninguém para ficar sentado. Alguma coisa Deus tem na sua vida, alguma coisa você vai fazer para Ele. Nem que seja para se levantar por mão que está do lado dizendo: ó, Deus, Ele ama a sua vida. Deus está contigo, não desiste não, está tudo certo. Só que por muitas das vezes as coisas é tão ruim no nosso dia a dia que nem de Deus a gente fala. Trabalho envolvido com um monte de gente, um monte de homem, um monte de colega. E quando foi que você falou de Deus para eles? Ah não, pastor, ele não sabe que eu sou da igreja. Mas e Deus? O que Deus sabe de você? Então eu quero chamar sua atenção aqui nessa noite. É o penúltimo culto dos homens. Você ficou o ano inteiro vindo nos cultos. Do que você desfrutou de cada palavra? Porque tudo que sai daqui é uma semente para você. Talvez desde o começo do ano Deus está te chamando. Deus está te chamando. Deus está falando: se posiciona. Deus está falando: se levanta. Deus está falando: vamos lá, filho, seja forte e corajoso. E você está no mesmo lugar, do mesmo jeito, na mesma situação. Eu quero chamar você para um posicionamento aqui hoje. Eu quero chamar você aqui para uma atitude de homem aqui nessa noite. Qual o seu posicionamento dentro da tua casa? Você tem levado a palavra de Deus para sua casa? Você tem falado de Jesus para os seus filhos, para a sua família? Por quê? Porque o seu primeiro ministério é a tua família. O primeiro ministério do ser humano é a família. Então às vezes eu entendo que é difícil você ter um posicionamento no meio das pessoas. Por quê? Porque talvez nem na sua casa você tem. Então Deus Ele está te chamando hoje. Se posiciona, se levanta, porque Deus tem grandes coisas para fazer no meio da tua casa, da tua família, e Ele está esperando você se posicionar para isso. Ele está esperando você se posicionar para isso. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Eu quero te convocar a fazer uma oração. Eu quero que você coloque para Deus. Eu quero que você fale para Deus o que te impede. Quais foram os lugares que você tomou por decisão sua? Quais foram os caminhos que você decidiu tomar, sair? Talvez você é aquele que saiu da rota que Deus te colocou. E Deus está te chamando nessa noite para você voltar para esta rota. É Deus olhando para você e dizendo: filho, eu tenho misericórdia, volta. Filho, eu te amo, volta. Ah, pastor, mas eu não sou importante lá. As pessoas não... Deixa eu dizer algo para você. Quem fala isso para você é Satanás. Por quê? Porque em todos os momentos da vida de um ser humano, Deus Ele espera algo de nós. E o primeiro de tudo nesse momento é um posicionamento seu. É você dizendo: eu me posiciono para aquilo que Deus tem na minha vida. Eu me posiciono para o chamado de Deus na minha vida. Eu me posiciono para aquilo que Deus escolheu para mim nessa vida. Eu quero te convidar a você falar para Deus: para que foi que Ele te chamou? Eu quero que você pergunte para Ele: Senhor, aonde foi que eu mudei a rota do chamado do Senhor para mim? Por quê? Porque
Eu tenho certeza que você não quer viver a sua vida inteira passando pelos problemas que o mundo está causando, pelos problemas que você está vivendo, por ter escolhido uma rota diferente, por ter escolhido sair da presença de Deus. Por quê? Porque eu aprendo em Lucas capítulo 15 que o pai sempre esperou o filho que foi embora. O pai em todos os momentos olhava de longe para ver se ele voltava pelo caminho que ele decidiu tomar. E a mesma atitude daquele pai é a atitude de Deus para você nessa noite. Ele está te observando e dizendo, e esperando você voltar para o mesmo caminho, pelo caminho que você não deveria ter saído. Eu quero te chamar a uma oração e dizer: Senhor, qual foi a rota que eu mudei? Qual foi o caminho que eu decidi tomar? Eu quero que você comece a orar, comece a falar com Ele nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor em um posicionamento, Jesus. Eu quero te pedir neste momento, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, falar com cada um destes homens aqui neste lugar, ó Deus. O Senhor nos chamou, meu Deus, para formar um grande exército do Senhor, ó Pai. E para isso nós precisamos nos posicionar, Jesus. E eu quero, meu Pai, apresentar cada homem aqui neste lugar, ó Pai, que talvez tomaram uma rota diferente, que talvez, meu Pai, andou, meu Pai, por caminhos, ó Pai, a qual eles mesmos decidiram tomar, Senhor. Eu quero neste momento, Espírito Santo, que o Senhor possa convencê-los, ó Pai. Que o Senhor venha trazer novamente, Jesus, aos corações aqui, ó Pai, em nome de Jesus, o sentimento de filho, ó Pai. Deus, que o Senhor possa trazer novamente, meu Pai, a filiação aos nossos corações, ó Senhor. Eu quero te pedir nesta noite, que o Senhor possa visitar, meu Pai, o mais íntimo e profundo, meu Pai, de cada coração. Eu quero te pedir agora, meu Pai, começa a quebrar, Jesus, todo coração duro, Jesus. Começa a quebrar, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, toda pedra que foi criada no coração deste homem. Eu quero te pedir, meu Pai, constranja ele agora neste momento, Jesus. Traz à memória, Senhor, tudo aquilo que ele viveu, meu Pai, pela desobediência das tuas próprias ações, ó Deus. Eu quero te pedir, meu Pai, traz à memória todas as percas, ó Pai, que causaram, Senhor, em nome de Jesus, na vida deles, ó Pai. Porque eu quero te pedir, Senhor, que neste momento o Senhor possa entrar, meu Pai, em nome de Jesus, e restaurar, meu Pai, o sentimento, restaurar, meu Pai, novamente o chamado, restaurar novamente, Jesus, o ânimo, a força, a vontade de te servir, meu Pai. Neste momento, assim como o Senhor fez com Jonas, ó Pai, traz novamente estes homens ao centro da tua vontade, traz novamente estes homens, ó Pai, no nome de Jesus, a um posicionamento, meu Pai, de um homem na tua presença. Senhor, eu quero te pedir agora, meu Pai, que o Senhor venha tratar o caráter, Jesus. Trata o caráter, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu quero te pedir agora, Senhor, arranca deles, arranca de nós, meu Pai, todas as mentiras, Pai, que nós colocamos nos nossos lábios, Pai. Senhor, para poder, meu Pai, sair, meu Pai, da tua rota, para poder abandonar o chamado, para poder, meu Pai, no nome de Jesus, darmos desculpa, Senhor, daquilo que o Senhor tem em nossas vidas, ó Pai. Senhor, eu quero te pedir agora, Pai, que o Senhor venha derramar o perdão do Senhor sobre a vida de cada homem aqui, ó Deus. Eu quero te pedir nesta noite, Pai, para estas pessoas que estão nos assistindo, ó Pai, que o Senhor possa visitar os corações, ó Deus. Talvez é só um posicionamento, e eu quero te pedir hoje, levanta este homem, Pai, levanta este homem agora, Jesus, que o Senhor possa trazer direção para ele, que o Senhor possa dar sabedoria para as decisões dele, que o Senhor possa trazer, meu Pai, no nome de Jesus, ó Pai, a direção do Espírito, Pai, para que ele possa, meu Pai, no nome de Jesus, tomar decisões certas, ó Pai. Eu quero te pedir, meu Pai, traz ele ao caminho de volta, traz ele à tua presença novamente. Senhor, eu quero te pedir para aquelas pessoas, Pai, para estes homens, Pai, que já não sentem mais a presença do teu Espírito Santo. Senhor, eu quero te pedir agora, quebranta o coração, traz ao arrependimento, meu Pai, no nome de Jesus. Eu oro, meu Deus,
para que haja arrependimento em nossos corações, arrependimento pelas decisões erradas, arrependimento pelos pecados praticados, arrependimento, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, estar novamente, meu Deus, no centro da Tua vontade. Senhor, eu quero Te pedir hoje, que nós possamos se arrepender, Jesus, daquilo que nós estamos fazendo, se arrepender, meu Deus, daquilo que nós estamos praticando. Meu Deus, eu quero Te apresentar cada homem aqui nesta noite. Senhor, se existe homem que aqui ainda, meu Pai, está preso, meu Pai, no mundo do alcoolismo, pessoas, Pai, que estão presas, ó Senhor, no mundo da pornografia. Senhor, se tem homens aqui presos, ó Pai, no mundo, meu Pai, do pecado, da prostituição, Senhor, da imoralidade sexual, Senhor, eu oro agora e Te peço, Espírito Santo, quebra agora toda a ligação dos demônios, ó Pai, sobre a vida destes homens. Senhor, eu quero Te pedir agora, Pai, que o Senhor venha nos chamar novamente, que o Senhor venha nos trazer novamente ao centro da Tua presença. Senhor, eu quero Te pedir, meu Pai, nos perdoa, Jesus, nos perdoa, perdoa, meu Pai, cada homem aqui nesta noite, e que nós possamos estar hábitos, ó Pai, para viver o chamado do Senhor. Eu quero Te pedir no nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa encontrar cada coração, que o Senhor possa encontrar, meu Pai, no nome de Jesus, cada pensamento aqui agora, e que através deste louvor, ó Pai, o Senhor venha quebrantar os corações em nome de Jesus. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Você que sabe, adore.